verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Assim diz a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Esse é o nosso tema. Deus, neste momento desejamos ouvir-te somente, deste modo que tu venhas usar-me, porque desejamos ouvir a tua voz. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Poder para testemunhar. Vocês sabem que Jesus aqui já havia morrido, já havia ressuscitado, estava ascendendo aos céus, estava partindo em carne e osso. Obviamente que isto não significava a ausência de Jesus para com os seus discípulos, porque o mesmo já havia dito antes que estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. O cenário aqui, deste modo, é de despedida, mas de uma despedida com uma enorme promessa, a promessa da efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Obviamente que sobre toda a carne temente a Deus, ou seja, que sobre toda a carne, povo de Deus, gente de Deus. Vocês sabem que esta promessa da efusão do Espírito Santo já havia sido propalada, já havia sido anunciada pelo profeta Joel. Um profeta que viveu provavelmente no ano 850 antes de Cristo. Então nós estamos diante de uma promessa que já fazia parte do entendimento do povo de Deus. Jesus, assim sendo, ao dizer estas palavras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, está dizendo algo que o povo já tinha ciência, já aguardava, já havia uma expectativa acerca da efusão do Espírito Santo com relação ao povo de Deus, considerando a consciência deste povo. Esta promessa não tem a ver com receber poder para triunfar sobre os outros, ou os demais homens, ou seja, receber poder, isto é, o povo de Deus recebendo poder para triunfar sobre os que não são povo de Deus. Essa promessa não tem a ver com isto. Essa promessa tem a ver com receber poder para testemunhar Jesus Cristo. Em outras palavras, essa promessa tem a ver
com um poder que ia fazer com que quem a recebesse viesse a viver mortificando os desejos do seu corpo ou da sua carne e vivendo unicamente em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É poder para testemunhar. E vocês sabem que a palavra testemunhas aqui significa alguém disposto a morrer por uma causa, por uma pessoa. Assim sendo, nós podemos dizer que esse poder é um poder que tem a ver com a capacitação. Capacitação para, se preciso fosse, como ocorreu com inúmeros servos e servas de Deus que haviam recebido esse poder para morrer. E nós temos Estevão, que havia recebido esse poder, ou seja, que havia recebido o Espírito Santo, morrendo por causa de Jesus. Isto está em Atos capítulo 7. Poder para testemunhar o Evangelho. Poder para testemunhar a Jesus Cristo neste mundo, nesta vida. Meus irmãos, é um poder que neutraliza as pretensões humanas voltadas a engrandecer ao próprio homem. É um poder que tem a ver com a crucifixão do eu, do ego. É um poder que tem a ver com a capacidade unicamente de fazer com que Jesus seja visto, seja notado, seja percebido por meio das ações, das testemunhas do próprio Jesus, porque são as testemunhas do próprio Jesus que recebem esse poder. Surge aqui uma pergunta: poder para testemunhar onde? Em primeiro lugar, onde estamos? Onde habitualmente vivemos, onde habitualmente transitamos, com quem, em outras palavras, habitualmente nos relacionamos, com quem habitualmente, mormente, nos envolvemos. Porque o verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, um poder capacitador, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, onde vocês estão, com quem vocês habitualmente se relacionam. Esse poder que tem a ver com o Espírito Santo habitando a carne que teme a Deus, pessoas que temem a Deus, nascidas de novo, porque é esse poder que faz com que pessoas venham nascer de novo, ou seja, venham deixar de viver em função delas mesmas, para viverem em função do Evangelho, para viverem em função de Jesus Cristo. Poder para fazer com que estes e estas venham a testemunhar a Jesus onde estão, com quem habitualmente estes e estas se relacionam, se envolvem. Porque Jerusalém significa, pensando em quem está ouvindo estas palavras de Jesus, onde estavam. E eu entendo que tem a ver com as pessoas próximas, com as pessoas que mormente estes se relacionavam, com as pessoas que estes mormente viam, com as pessoas que estes mormente se encontravam, estabeleciam vínculos relacionais, tocavam, conversavam, andavam. Jesus está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas, porque vocês vão receber este poder capacitador entre os seus, entre gente da sua gente. Começa onde vocês estão. É onde vocês estão,
As pessoas que convivem com vocês vão perceber drasticamente uma mudança em vocês. Pessoas que é exemplo de Pedro, que temeu morrer e por isso negou a Jesus, não vão mais temer a morte por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, serão minhas testemunhas onde estão, entre os seus, ou seja, entre os que negam a Jesus, entre os que repudiam a Jesus, entre os que marginalizam a Jesus, porque vocês sabem que os judeus são os não convertidos, os primeiros a perseguirem os cristãos. A primeira perseguição contra os cristãos na história da igreja é encabeçada pelos judeus. Jesus está dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas onde vocês estão. Entre os que estão dispostos principalmente a perseguirem todos quantos professam meu nome, porque estes já haviam me crucificado juntamente com os romanos. Estes já haviam me negado, estes já haviam me marginalizado. Trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, podemos dizer que este poder é o poder que faz com que venhamos a testemunhar onde estamos, na nossa casa, entre os nossos. Pais, mães, irmãos, amigos íntimos, pessoas íntimas, que necessitam ouvirem acerca de Jesus, que necessitam perceber em nós compromisso, fidelidade, amor para com o Evangelho. Jesus está dizendo: Jerusalém é o ponto de partida. É entre os que convivem com vocês que vocês vão exalar a mim, que vocês vão evidenciar a mim. Começa onde a gente está. Começa com quem a gente habitualmente se envolve, se relaciona. A gente precisa entender isto. Ou seja, a gente precisa entender que antes é preciso testemunharmos a Jesus, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, ao nosso filho, ao nosso amigo íntimo, ou a quem habitualmente convive conosco, anda conosco. E às vezes nós relaxamos, porque quem convive conosco está tão envolvido conosco que a gente se esquece de testemunhar a Jesus para com este, para com esta. A gente se comporta dentro de casa, diante do nosso pai, diante da nossa mãe, diante do nosso cônjuge, diante do nosso amigo, como se não fôssemos cristãos. A nossa casa é a nossa Jerusalém. O nosso amigo é o nosso Jerusalém. A nossa vizinhança é a nossa Jerusalém. É em Jerusalém que começa. É o ponto de partida. Jesus está dizendo: eu vou. Mas o poder que vem do meu espírito, isto é, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, há de estar permeando vocês, fazendo com que vocês sejam minhas testemunhas onde vocês estão. É onde vocês estão que a bomba do Evangelho vai cair e as estruturas de Jerusalém vão ser sacudidas. A revolução do Evangelho já havia começado nessas terras. E são nestas terras que o Evangelho vai avançar
ou a partir destas terras que o Evangelho vai avançar. É a partir da nossa casa, é a partir da nossa vizinhança, é a partir do relacionamento com o nosso pai, com nossa mãe, com os nossos. É a partir do convívio com quem habitualmente transita conosco pelas estradas da vida, que nós passamos a evidenciar que somos de Jesus. Primeiro, Jerusalém, onde estamos. Segundo, em toda a Judéia. Vocês sabem que a Judéia foi uma província romana. Eu entendo aqui que Jesus está dizendo: onde vocês estão, com quem vocês estão habituados a se relacionarem, com quem vocês podem romper com os protocolos, com quem conhecem vocês, com quem fala a mesma língua, mas também com quem está um pouco distante de vocês. Não só com judeus, mas com romanos. Testemunhar a Jesus sob um poder escravocrata, inescrupuloso, pagão. Porque a Judéia estava, volto a ressaltar, sob o poder político, militar de Roma. É com quem, às vezes, não tem nenhuma familiaridade religiosa conosco. Em Jerusalém, vocês vão cruzar com pessoas que conhecem os ritos cerimoniais mosaicos. Em Jerusalém, vocês vão poder estabelecer uma conversa com muita facilidade acerca da religião, porque é o centro de tudo que envolve os judeus no tocante à religiosidade mosaica. Mas também em toda a Judéia. Em Jerusalém e em toda a Judéia. Não é só em Jerusalém. É com quem está próximo e com quem não está tão próximo. Talvez que compartilha o mesmo entendimento acerca dos que não são do Evangelho, que estão em Jerusalém, mas que não estão próximos de vocês. Um amigo distante, um vizinho distante, pode ser a sua Judéia, que você precisa testemunhar o Evangelho, que você precisa falar de Jesus, que você precisa mostrar Jesus. Talvez seja o tio que nunca passou por sua casa, é a sua Judéia. Talvez seja o pai distante, que você só viu quando você tinha 15 ou 17 anos, é a sua Judéia. É gente que você não vê transitando, não é a sua Jerusalém, é a sua Judéia, porque a Judéia geograficamente envolve Jerusalém e demais geografias. É um tio distante, talvez um pai distante, talvez uma mãe distante, talvez um amigo que deixou de ser amigo e que está distante. E você arrancou o nome deste ou desta da sua agenda de preferências, de prioridades. É a sua Judéia. Em terceiro lugar, como em toda a Judéia e Samaria, uma terra hostil para quem está aqui ouvindo isto até então. Porque vocês sabem, os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo indigno, impuro,
Jesus está dizendo: vocês vão ter que pisar onde vocês, e a maioria dos judeus, não ousam pisar. São as terras samaritanas, de gente que não compartilha a mesma religião, de gente que vocês possuem uma dificuldade para estabelecer o vínculo. É fácil estabelecer o vínculo com quem está em Jerusalém, é fácil estabelecer o vínculo com quem está na Judéia, mas eu sei que é difícil estabelecer o vínculo com quem está em Samaria, por causa da ideia preconceituosa, por causa da visão religiosa distorcida que vocês possuem dos que vocês entendem que não são dignos de mim, de Deus, do Evangelho. Vocês vão pisar em Samaria, esse poder vai arrancar de vocês toda a ideia preconcebida, vai impulsionar vocês, vai dinamizar vocês na direção dos que estão em Jerusalém, dos que estão na Judéia e dos que estão também em Samaria. Talvez um amigo que se tornou bandido, talvez um irmão que se tornou bandido, talvez um vizinho que vive no mundo do tráfico, talvez uma vizinha que vive no mundo da prostituição, talvez estes são a sua Samaria, que você, sei lá por quê, não ousa pisar neste território, que você, sei lá por quê, teme pisar neste território, nesse espaço, porque a Samaria são os leprosos, são os indignos, são os que não merecem estarem com vocês. Jesus está dizendo: este poder vai fazer com que vocês estejam entre estes. Vocês conhecem a história de Jesus convivendo com gente que os seus próprios discípulos repudiavam. Nós temos um encontro emblemático no Evangelho de João. Jesus conversando com a mulher samaritana. E em síntese, este fato evidencia, já que quando os discípulos veem Jesus conversando com isto é, com a mulher samaritana, eles se assustam, por causa de todo o entendimento imprimido na consciência dos mesmos durante décadas. Evidencia o quanto este poder haveria de mudar a consciência destes acerca deste povo, dessa gente. A igreja hoje, às vezes, não pisa em Samaria. As Cracolândias, samaritanos, gente que precisa do abraço do Evangelho, gente que precisa do beijo do Evangelho, gente que precisa do aconchego do Evangelho, gente que precisa do respeito do Evangelho, gente que precisa da dignidade do Evangelho, gente que precisa da honra do Evangelho. Às vezes, meus irmãos, nós deixamos de agir como Jesus agiu e nos conclama a agir, porque muitas vezes nós optamos por agir só entre os de Jerusalém e da Judéia, e passamos a agir mais entre esses. Jesus está dizendo: este poder é o poder que vai revolucionar a mente de vocês,
vai causar em vocês uma revolução subjetiva. É mudança de mente, é mudança de comportamento, é mudança de pretensões. É fazer com que vocês venham olhar os que a maioria dos que fazem parte do povo judeu não olham, vocês vão olhar. E por fim, e até os confins da terra, é gente que você nem sonha que existe, é gente que você nem sabe que existe, que um dia pode cruzar o seu caminho, que um dia pode cruzar a sua vida. Jerusalém, onde você está, é gente próxima, é gente com quem você tem o hábito de se relacionar. Judeia, gente que você conhece, que conviveu com você, que você vê, mas não tem muita intimidade com você. Samaria, é gente que você nem ousa, e às vezes quando ousa, deixa de se relacionar por causa de uma série de coisas preconcebidas ou que fazem parte da sua consciência acerca dessa gente. E gente que você nunca viu, que pode cruzar a sua vida. Ou seja, gente que nunca arrancou de você admiração, respeito e afeição, por nunca ter convivido com você, mas que pode surgir diante de você. Confins da terra, pessoas de todas as geografias existentes na face da terra, é o alvo de todos quantos estão cheios desse poder. E vocês sabem que a promessa de Joel e de Atos 1, verso 8, acontece em Atos capítulo 2. Esse povo recebe esse poder. E tudo quanto Jesus havia dito, resumidamente no verso 8 do capítulo 1 de Atos, passa a acontecer. A revolução começa onde estes estavam, isto é, Jerusalém. Judeia, Samaria, os gentios, os não dignos, pensando na concepção ou na consciência judaica acerca dos mesmos, começam a ser dignificados, começam a ser honrados, começam a fazer parte desse projeto de Deus que foi descortinado no tempo e no espaço, porque a igreja passa a ser formada majoritariamente por gentios e por judeus, por gente que tinha a religião de acordo com a concepção judaica correta, como por gente que não tinha nenhum compromisso com a religião judaica, ou seja, gente que segundo os judeus não era digna do evangelho. Atos 2 em diante evidencia que Atos 1 verso 8 começou a acontecer, e vem acontecendo, e está acontecendo, porque hoje nós temos pessoas como eu, como você, como nós, testemunhando a Jesus em nossa Jerusalém, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para os nossos familiares, para os nossos amigos, como também na Judéia. É gente que a gente encontra no metrô, é gente que a gente encontra no ônibus, como também em Samaria, gente marginalizada pela sociedade, que recebe um panfleto, às vezes encarcerada, às vezes viciada, às vezes carregando um desespero na alma, que convida o tempo todo a dar cabo à própria vida. A igreja desde Atos, que é formada por pessoas, começam, meus irmãos,
a explicitar, a evidenciar que o Espírito Santo de Deus desceu. Porque os grilhões do preconceito foram rompidos. O Evangelho prosperou, chegou na minha casa, chegou na sua casa, está entre nós. Eu concluo esta mensagem ressaltando que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, tem um propósito primordial: fazer com que Jesus seja visto em mim e em você. Alguém já disse que o Espírito Santo é o outdoor de Jesus Cristo. O papel fulcral, primordial do Espírito Santo, pensando em minha vida, pensando em sua vida, é fazer com que Jesus seja visto em minha Jerusalém, em sua Jerusalém, em minha Judéia, em sua Judéia, em minha Samaria, em sua Samaria, e em terras onde o meu olho não enxerga, mas podem cruzar o meu caminho. Põe-se de pé.